Boa tarde, Márcio Salema, e boa tarde a todos que nos acompanham pela TV Câmara, pela Rádio Câmara ou pelas redes sociais. Hoje, dia 26 de agosto de 2020, é sem sombra de dúvida um dia histórico aqui no Congresso Nacional, um dia daqueles que talvez a gente só tenha a dimensão da importância no futuro quando avaliar, pelo retrovisor, a importância de uma decisão em termos de políticas públicas como a que foi tomada hoje com a promulgação da Emenda Constitucional 108, a 108ª Emenda Constitucional à nossa Constituição, 30 anos, e 32 anos depois que ela foi promulgada, mas uma das emendas constitucionais que teve o maior consenso na história recente do país, sem sombra de dúvida, e na história das 108 emendas constitucionais já promulgadas. Se trata, como dito, da emenda constitucional que torna permanente o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, e mais do que isso, além de tornar permanente essa política pública que tinha data de validade para acabar esse ano, em dezembro desse ano, o mais importante é que o novo Fundeb aumenta em 23% a complementação feita pelo governo federal, pela União, aos estados e municípios no gasto com a educação básica, que reúne a creche, o ensino fundamental e também o ensino médio. Portanto, desde que a criança está na creche até ela estar prestes a entrar na universidade, ela é beneficiada pelo Fundeb. E a diferença fundamental é que o Fundeb anterior, ele tinha uma forma de distribuição que beneficiava os estados mais pobres. Então, dos 27 unidades da federação, apenas 9 acabavam beneficiadas por esse benefício de equalização dos recursos para a educação. O novo Fundeb, os 13% a mais que serão agregados pelo governo federal, ele tem uma forma de distribuição diferente que beneficia os municípios e as escolas mais pobres, mesmo que essas escolas mais pobres estejam em municípios ou estados mais ricos. Dessa forma, muito mais estudantes serão beneficiados pelo Fundeb. E uma coisa muito importante a dizer a respeito da aprovação desse Fundeb, que eu já mencionei, que foi o consenso histórico alcançado em torno dela. Ela foi aprovada, a PEC do Fundeb, que se converteu em emenda constitucional agora há pouco, ontem à noite, pelo Senado, e teve unanimidade dos votos dos senadores. 79 dos 81 senadores votaram favoravelmente ao texto que foi elaborado pela Câmara, que saiu da Câmara e, como saiu da Câmara, foi aprovado no Senado e numa votação relativamente rápida, e aprovado ontem, já convertido em emenda constitucional hoje. Mas mesmo na Câmara, ela também alcançou um consenso inimaginável. As PECs, as emendas constitucionais, para se tornarem emendas, precisam ser votadas em 2 turnos, e no primeiro turno na Câmara, a emenda constitucional, essa emenda constitucional, teve 499 votos favoráveis contra apenas 7 discordâncias. É um número de fato impressionante. E isso se dá graças a uma construção muito longa que vem sendo feita já há algum tempo. Essa PEC, essa proposta de 2018, está caminhando desde então. A ideia é que ela se tornasse emenda constitucional agora, justamente agora, quando está muito próximo de se encerrar o ciclo do Fundeb, que nasceu lá no governo Fernando Henrique como Fundeb, Fundo de Desenvolvimento da Educação Fundamental. No governo Lula foi aprimorado, mas em ambos os casos tinha apenas um prazo para existir, e agora passa a existir definitivamente no âmbito da nossa Constituição. Não é mais uma política pública com data marcada para encerrar. Você viu, estava lá na mesa, participando dessa sessão solene, repito, histórica, a relatora da matéria, a responsável por construir o acordo que resultou nessa quantidade de votos que mencionei aqui, 499. Pois ela saiu lá do plenário do Senado e já chegou aqui para conversar com a gente, a deputada, a professora, e eu faço questão de ressaltar, professora Dorinha Seabra Rezende, do Democratas de Tocantins, e vou fazer uma menção elogiosa aqui, porque é uma menção que ouvi de várias pessoas, de vários deputados, de que não existe parlamentar hoje que conheça tanto o nosso sistema educacional e a legislação educacional como a deputada. Inclusive, vários parlamentares fizeram esse elogio. Eu acho que é sempre bom, quando a gente tem avanço, sublinhar esses elogios que o Congresso Nacional, de uma forma toda, recebeu, mas a senhora, em particular, também recebeu. Olha, eu, na verdade, fico muito feliz com esse marco histórico, da garantia
do financiamento permanente na Constituição. Foi uma construção muito coletiva, vários parlamentares participaram muito ativamente desse processo de construção, entidades, né, ligadas a secretários estaduais, municipais, a pesquisadores, mas acima de tudo o parlamento, que abraçou tanto na Câmara quanto no Senado o compromisso e a escolha orçamentária, né, de priorização da educação básica. Agora parece que acabou, mas está só começando, né, deputada? Um dos motivos para se ter pressa para a promulgação, foi votada ontem no Senado, já promulgada hoje, é que começa uma nova batalha, e essa talvez até mais complexa, que é a regulamentação, que precisa vir por leis ordinárias, leis complementares, que também são trabalhosas para aprovar, e toda a normatização por parte também do Ministério da Educação, né? Na verdade, agora, com a PEC promulgada, os sistemas municipais, estaduais e o próprio governo federal precisa se organizar o seu sistema de distribuição de recursos, definição de critérios. No caso específico do Fundeb, nós temos a lei de regulamentação. É nessa lei que nós vamos definir qual é o critério para a educação infantil, qual o valor que vai ser dado à educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio, educação indígena, educação da pessoa com deficiência. Todas as regras que a PEC anuncia serão detalhadas nessa lei de regulamentação. Essa lei está praticamente já pronta para ser apresentada, também com a participação de vários deputados do Ministério da Educação, que já indicou formalmente técnicos e gestores do Ministério para estar conosco. Agora com sede em Undime já receberam cópia também. E a ideia é um texto que cumpra o que está definido na Constituição. Agora, logicamente, tem alguns aspectos que terão que ser definidos no ano de 2021, porque eles demandam de informações que agora são novas. Nós estamos pedindo informações a municípios, a estados, algumas regras que são novas, porque nós não prorrogamos o Fundeb. É um novo Fundeb, com as bases muito diferentes do atual Fundeb. Começamos pela ideia de que cada rede vai ser enxergada, cada rede separadamente, as mais pobres, estamos dobrando a complementação da União, todo o regramento de distribuição no âmbito de cada estado. Então tem muitas mudanças e, logicamente, a estrutura pública precisa se organizar para essa distribuição. Perfeito. Tem algumas engenhosidades, né, como o fato, por exemplo, de que 90% do dinheiro vai para equalização, mas tem cerca de 10% do dinheiro que vai também para premiar e estimular as melhores práticas, né? Eu gostaria que a senhora falasse um pouco também sobre isso. Mas, apesar dessa boa notícia de que já tem um texto pronto para a regulamentação, muito foi falado aqui sobre a ausência, pelo menos simbólica, do Ministério da Educação. O ministro não esteve presente e a gente sabe que a equipe econômica tinha ressalvas com uma parte do texto que foi aprovado, repito, quase por unanimidade, que era o custo aluno-qualidade, que em alguns casos pode até ir para além dos 23% a mais de complementação federal, né? Isso preocupa de alguma forma que esse gasto extra seja de alguma forma limitado? Olha, na verdade eu acho que tem uma grande confusão dessa compreensão do custo aluno-qualidade. Às vezes eu escuto muitos se manifestando, tem preocupação, que embora seja importante, mas pode levar a uma judicialização, preocupados com que tipo de impacto financeiro. O que o texto fala? O custo aluno-qualidade será definido numa lei complementar, dando um prazo de 2 anos. Isso vai ser tratado na lei do sistema. E é lá que nós vamos definir quais serão os critérios, não só de insumos, de condições, mas também pedagógicos, para garantir, para que a gente possa direcionar o investimento da educação. Então, a lei complementar, ela vai debater. O Ministério da Educação já está trabalhando também numa proposta. Eles retomaram o grupo de trabalho, que envolve secretários estaduais, municipais, vários gestores, e nós vamos dar sequência ao trabalho. Então, assim, realmente é preocupante, até porque tem um impacto no desenho, né, no formato de funcionamento das escolas. A questão do pessoal também, da remuneração, não só agora 60 para o magistério, mas 70 no mínimo para o conjunto de profissionais. Então, na lei, nós vamos ter que definir quem estará dentro desses profissionais da educação, o critério de avaliação. Na verdade, não é a partir do 1º ano, mas tem critério para reconhecer as boas práticas, né? Quais serão os critérios e o que vai contar.
Eu já digo que não é um ranking, não são as melhores notas, mas as boas práticas que têm garantido melhoria de resultado. Isso vai ser discutido aqui, com base no Sistema Nacional de Avaliação, inclusive. Inclusive, falando sobre esse, que é um dos aspectos, digamos assim, inovadores da proposta, apesar da ausência simbólica do Ministério da Educação, parece que a nova gestão do MEC está mais colaborativa com esse processo de construção do que teve a gestão do ministro Weintraub. Bastante. O ministro, eu estive já algumas vezes com o atual ministro. Ele designou, quando eu pedi a representação e autorização para participar a equipe dele pudesse estar junto conosco nessa construção da lei de regulamentação. Ele pediu que formalizasse, as pessoas vieram, estão trabalhando. Ele não demonstra nenhum tipo de animosidade, ao contrário, quer construir. Essa semana passada eu estive com ele também, falando que nós teríamos a votação no Senado e a promulgação. Foi bastante receptivo, né? O nosso maior desafio é que o tempo é muito curto, então realmente ele vai ter que conhecer rapidamente o Ministério e os maiores desafios, mas também se integre já às pautas que já estão em andamento. Perfeito. Muitíssimo obrigado, deputada Dorinha Seabra Rezende, Democratas Tocantins, relatora da agora emenda constitucional do Fundeb, emenda constitucional 108, se incorpora à Constituição. Parabéns mais uma vez à senhora, ao senador Flávio Arnes, que também participou dessa construção a quatro mãos, que favoreceu uma aprovação tão rápida, e boa sorte nos próximos desafios. Tenho certeza que a senhora não estará fora da discussão sobre as leis regulamentadoras. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, e obrigado a você também que nos acompanhou aqui. Agora você segue com a transmissão da sessão da Câmara dos Deputados, sessão deliberativa, e os breves comunicados que estavam acontecendo antes, mas não estavam sendo transmitidos em razão da sessão do Congresso Nacional, serão transmitidos também na nossa programação e nas nossas redes sociais. Eu lembro a você que no sábado, 40 cidades mudam o canal da TV Câmara em suas localidades. Se a sua TV não reprogramar automaticamente, busque lá no nosso site qual é o novo canal da TV Câmara na sua cidade. Segue com a sessão do plenário, direto do plenário Ulisses Guimarães.